Nosso bate-papo de hoje é com o convidado pastor e vereador Angelino. A gente fica muito honrado de ter aceito o convite. Muito bem-vindo, pastor. Ô Gui, tudo bem? É um prazer imenso estar com você aqui, podendo ter esse bate-papo e poder levar algumas dúvidas e também algumas novidades, né, para a nossa população aqui de Conselheiro Lafaiete. Ter um bate-papo legal e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, tá bom? Agradeço pelo convite. Com certeza. Pastor Angelino tem 35 anos de idade, foi eleito pelo partido PP, ou seja, muito novo, tem uma carreira promissora na política. A gente vai falar sobre assuntos bastante polêmicos, sobre relacionamento na Câmara, sobre posicionamento com a cidade, sobre muitas coisas, né, pastor? Que a gente andou batendo um papo aqui, vai dar muita polêmica. E a gente também tem um quadro que sorteia aqui de celebridades, uma folha de várias celebridades. E essa celebridade, o pastor, no final, ele vai comentar o ponto de vista dele sobre essas duas pessoas que saem em cada folha. Se ele não quiser comentar, ele vai doar uma cesta básica para a gente estar entregando para alguém aí no nome do pastor. Tudo bem? Bacana. Bacana? Com certeza. Vamos sortear de uma vez aqui, para o pessoal não sair do vídeo? Na hora. Vamos sortear aqui, vamos passar aqui algumas folhas. Vamos tirar uma. Essa daqui. Quase que dá para ver o fundo, mas não dá para ver não. Tá ótimo. Saiu então. Camila Barros e cantora Anitta. Camila Barros e cantora Anitta. Então no final do vídeo o pastor vai estar comentando sobre a pastora Camila Barros e sobre a cantora Anitta, o ponto de vista dele. Agora, antes de começar esses assuntos aqui bastante polêmicos, sobre relacionamento na Câmara, sobre vários assuntos aqui, sobre comentar os artistas e a pastora, o Zezé de Camargo vai dar pra gente um recadinho rapidinho. Prepare-se, minerada, que o Minas Cap chegou com essa premiação sensacional. É isso aí, Zezé. No primeiro e segundo prêmio tem 10 mil reais. No terceiro tem um apartamento. No quarto prêmio são 2 apartamentos. E no Gira Minas, 60 prêmios de 2.500 reais. Você está esperando o quê? Compre com um revendedor, no comércio ou agora mesmo, online. Minas Cap. Você ajuda a paz e seu coração bate mais forte. Excelente. Eu ainda não comprei, eu vou comprar. Vou comprar o Minas Cap, hein? No centro da cidade tem, na região toda tem. Pastor, 13 vereadores na Câmara. 13 vereadores. É natural que tenha oposição, situação e pessoas que ficam ali em cima do muro, central. Como que é esse relacionamento? Olha, é bom essa pergunta. Algumas pessoas dizem para mim, pastor, você é oposição ou você é oposição ou você é situação, ou você é base do governo? Eu digo que oposição é uma palavra muito forte, perigosa, porque a definição de oposição dá a entender que tudo que o executivo faz, a gente se posiciona contra. Então eu não falo de forma nenhuma que eu sou oposição ao executivo, mas eu sou independente. Tudo aquilo que é bom para a população, eu sou favorável, eu faço a questão de aplaudir. Mas aquilo que está errado, nós temos que ter nosso posicionamento. Então me considero um vereador independente, pronto para defender as ideias e os interesses da população de Lafaiete. Sim, é vereador e é pastor. Então a gente subentende que é um vereador conservador. Conservador. Eu não abro mão dos princípios e valores, então nós somos conservador. Os princípios da palavra de Deus nós não podemos abrir mão, tendo em vista que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tendo em vista que 90% do nosso povo brasileiro professa a fé cristã. Então nós precisamos entender que o que norteia o vereador pastor Angelino são os princípios e valores. Então eu sou pastor, conservador, um cristão, defendo a liberdade, defendo a família, defendo o que é bom dentro da palavra de Deus, onde é a nossa regra de fé e prática. Excelente. Já era pastor antes de ser vereador? Já era pastor antes de ser vereador e sou pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Semeando, né, aqui na cidade de Conselheiro Lafaiete, que vai completar já em torno aí de 16 anos aqui na cidade, uma igreja que tem avançado, pregando o reino e avançando em todas as esferas, né? Pregando o evangelho, ajudando a cidade
da melhor maneira possível. Uma situação bem complicada, porque a gente sabe que pastor é pastor 24 horas. Exato. Vereador é vereador 24 horas. Exato. Hoje, Angelino é mais pastor ou mais vereador? É boa pergunta. Você é mais pastor ou mais vereador? Primeiro que eu preciso entender que pastor nada mais é do que uma vocação, né? Então, ou seja, antes de estar vereador, eu já era pastor, entendeu? Então, o que eu procuro fazer hoje? Me dedicar ao máximo à minha vida pública, que é servir a cidade de Conselheiro Lafaiete como vereador, sem abrir mão de ser pastor. Tendo em vista que hoje eu não estou pastor titular da minha igreja, até porque que eu entendi que assobiar e chupar cana é difícil. Então, não abro mão de ser pastor, continuo pastoreando na mesma igreja, mas sendo auxiliar do meu pastor presidente. Excelente. Pastor, é natural que o relacionamento onde tem mais de uma pessoa haja conflito e haja concordância. Sem dúvida. 13 vereadores na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Como que é esse relacionamento? Nos bastidores, no gabinete e na reunião pública? Ô Gui, é o seguinte, nos bastidores temos chamada articulação. Articulação nada mais é do que conversa, relacionamento, até porque que todo bom parlamentar que precisa de bons projetos para tramitar na Câmara, né, em favor do povo, precisa de ter um bom relacionamento com os outros vereadores. Claro que é interessante e importante salientar que é difícil a gente conseguir manter, né, o bom relacionamento com todos, mas na medida do possível, pelo menos eu tento manter o melhor relacionamento possível. Tendo em vista que também cada um defende as suas ideias, cada um defende os seus interesses, né? Mas eu procuro sempre ter um bom relacionamento. Existem aqueles que dá para a gente ter uma boa afinidade e existem outros que infelizmente a gente não abre muito espaço, né? Tendo em vista que eu tenho o meu posicionamento como cristão e muitas das vezes... de igual modo, às vezes, isso também incomoda outras pessoas que não têm o mesmo viés, o mesmo interesse na questão dos princípios que nós defendemos. Sim. Entrando por esse caminho, eu vou até pedir licença aqui, a semana que vem ela vai estar com a gente aqui, então por isso eu vou pedir licença a ela, a vereadora Damides. Uhum. Popularmente, a gente subentende que ela é uma vereadora liberal. Exato. E você, um vereador conservador. Como que é esse relacionamento? Vou falar algo aqui, sei que vai ficar para todos os munícipes da nossa cidade. Eu não considero ela como inimiga, mas as suas ideias nós não comungamos das mesmas visões. Uhum. Então, tudo aquilo que ela defende fere os princípios e valores daquilo que é pautado pela nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. E às vezes algumas pessoas confundem algumas situações. Mas pastor, o senhor não tem que amar? Peraí, o que é amar? Amar é uma decisão. Agora, quando nós vamos falar de amor na Bíblia Sagrada, a Bíblia fala de amor, mas a Bíblia fala também de condenação. A Bíblia fala do pecado também. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Ok, excelente. A Bíblia fala mais de inferno do que do amor. Muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Então, ou seja, o que tange a ela, não considera inimiga, mas as suas ideias nós não comungamos. E a partir daí, nossas ideias se confrontam. Não pessoa, não pessoal. Eu costumo sempre lembrar, não levo nada pelo pessoal. Nada, nada, nada. Eu sempre entendo que se a Câmara tem 13 vereadores, nós temos 13 cabeças que pensam diferente, que têm ideias diferentes, visões diferentes. E acredito que o mínimo nós devemos respeitar a opinião de cada um. Ela defende a ideia dela e eu defendo as minhas ideias dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu sou pautado. Ótimo. Lembrando mais uma vez que a semana que vem ela vai estar aqui com a gente. Talvez eu esteja até errado
em dizer que ela se posiciona como vereadora liberal. Talvez não seja isso. Ela vai estar aqui, vai estar tranquila para poder estar falando sobre o governo dela, sobre tudo isso. Como você avalia hoje o mandato do prefeito Mário Márcio? Ô Gui, é um ponto interessante como você avalia, mas eu acredito que não é somente o que eu tenho que avaliar, mas o que a população em geral avalia. Eu não posso dizer que ele não fez, porque é visível, né, que ele tem feito um trabalho bom. Existem algumas situações que a gente sabe que precisa melhorar e que precisa realmente se dedicar em torno a isso. Eu acredito que é um avanço. O Brasil inteiro tem sofrido muito com o que tange principalmente a saúde. A saúde é o pilar, do meu ponto de vista, em qualquer município. É o ponto mais crítico que muitas das vezes o município e até mesmo o Brasil enfrenta. Então, no meu ponto de vista, tem muitas coisas que estão caminhando muito bem. Olhando para as gestões passadas, né, o último gestor do município, comparando, se for para fazer uma comparação, a gente pode perceber que avançou muito. Tem diversas obras boas aqui em nossa cidade, a qual foi construída por intermédio do mandato do Mário Marcos. Então, assim, nós temos sim que valorizar esses pontos. Existem outros que deixam um pouco a desejar, que eu entendo que talvez a gente deveria unir força para poder ajudar um pouco mais no que tange a saúde da nossa cidade, tendo em vista que a saúde é prioridade, e sendo prioridade, eu acredito que a gente tem que reforçar. Tem muito ainda o que se fazer, mas ele tem feito aí, na medida do possível, um trabalho bacana. Sim. Vereador, 35 anos, novo, né? Primeiro mandato, 2 anos e meio de vereança. Como que você avalia o seu governo? Conseguiu êxito? Conseguiu realizar algumas coisas que tinha em desejo no coração? Promessa de campanha? Pensa o que sobre o futuro? Gui, gostei da pergunta importante, principalmente aqueles que estão nos acompanhando. E esse ponto que você acabou de ressaltar, se a gente atingiu a expectativa, promessa de campanha, esse ponto é interessante. Eu gostaria de me dedicar a responder isso aqui com bastante clareza para os nossos munícipes da nossa cidade. Quando eu vim candidato a vereador, tudo foi muito novo. O vereador Pastor Angelino, ele não é um vereador aqui da cidade, eu não sou aqui da cidade, né, de Lafayette. Eu sou natural de nascença de Viçosa, a minha família toda é da cidade de Piranga, e eu cheguei aqui em 2010, mas isso, 13 anos na cidade. Então, ao longo desses 13 anos, eu fui construindo aqui com muita dificuldade a nossa confiança, a nossa credibilidade, até porque também eu se tornei locutor de lojas, né? Eu fui locutor por bons anos aí da loja Malucão, Magazine Center, outras lojas da cidade também, que eu passei por elas, Mac Shop, que hoje nem existe aqui mais, Magazine Luiza, várias outras lojas que a gente fez parte, né, do grupo, Supermercado Dia, e além de tudo isso também, que o mais importante é que vim a se tornar pastor aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, e ao longo desse tempo eu vim construindo a nossa confiança com a nossa população, um relacionamento mais próximo. E quando eu vim candidato, a gente veio sem nenhuma expectativa, não por nós, mas no sentido de quê? De visão econômica, de condição econômica. A gente não tinha nenhum padrinho político, não tinha ninguém para nos abraçar, ninguém para poder assim falar assim, poxa, eu vou te dar um crédito de confiança, isso. A gente veio mesmo, eu vim primeiramente, sem sombra de dúvida, confiando em Deus mesmo, para que a gente pudesse chegar nesse mandato. E Deus me deu uma visão muito bacana, Deus me abrilhantou a minha mente
abriu a minha mente concernente à política, a importância da política, para que existe política, e aí eu vim candidato. Fui eleito sem nenhuma promessa miraculosa para ninguém, em nenhum bairro que eu estive, nenhuma promessa que pudesse comprometer a minha imagem, até porque eu não entendia, não sabia como seria o parlamento, não sabia como seria a Câmara Municipal. Sabia sim, teoricamente, não na prática. Que é bem diferente. Que é bem diferente. Uma coisa é teoria e outra coisa é prática. Tem pessoas que fazem campanha política de forma teórica, fazendo promessas miraculosas, e quando chega, infelizmente se dá mal, porque percebe que não é bem aquilo que acontece dentro do parlamento, entendeu? Dentro do poder legislativo. Os poderes são harmônicos, são independentes. A gente sabe que a Câmara tem as suas limitações, mas uma coisa é fato: eu cheguei para fazer a diferença. Eu cheguei com o propósito, Gui, de representar aquelas pessoas mais fragilizadas, aquelas pessoas que realmente você olha para ela e logo você já entende que aquela pessoa parece que ela não tem ninguém por ela. Precisa conhecer alguém que vai dar a mão. Isso. Então eu fiz dessa forma. O meu mandato é um mandato participativo, um mandato que de fato eu vou à comunidade, e também não só vou à comunidade, como todas as demandas da comunidade, eu faço a questão de protocolar, levar tudo ao conhecimento do Poder Executivo, para que o Poder Executivo tome as medidas cabíveis de forma mais rápida possível para beneficiar a população. Então, o objetivo, o sucesso do nosso mandato se deu em relação a isso, de realmente entender a dor da população, o anseio da população, o que a população de fato quer. Um político que é eleito e fica dentro de gabinete escondido, ou ele quer de fato um político, um vereador que realmente esteja lá, vendo a necessidade dele, entendendo a realidade dele? Ele quer alguém que abraça a causa dele. Essa pessoa quer que alguém esteja ali junto dele. Então, por isso, Gui, que o nosso mandato deu muito sucesso, está dando cada vez mais resultado, e em todos os cenários, fiscalização, cobranças, buscando sempre ajudar a população da melhor forma possível. Então, o mandato é um mandato de sucesso e um mandato que está crescendo dia após dia, porque nós temos esse viés, esse objetivo de estar junto com a nossa população. Que coisa boa. Então, diante dessas palavras, vem para a reeleição. Venho sim, vem para a reeleição. Algumas pessoas até têm perguntado, inclusive estava na Rádio Ouro, foi semana passada, e uma das perguntas foi a seguinte: o senhor vem candidato a prefeito e como que funciona? Eu falei, não, de forma nenhuma. O objetivo nosso, Gui, é vir para a reeleição como vereador, assim Deus permitindo, porque a gente entende que não é o momento certo agora ainda de querer pleitear um cargo para prefeito, porque a gente quer ter mais experiência, quer acompanhar o povo cada vez mais, ganhar mais bagagem, para no futuro próximo, Deus permitindo, a gente vir a alguma outra coisa maior talvez. Tudo é da vontade de Deus e no momento certo, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Excelente. Eu vou fazer mais uma pergunta bastante interessante, do meu ponto de vista, um pouco forte. Aí, o pastor vai comentar sobre a cantora Anitta e sobre a pastora Camila Barros, e vai deixar uma mensagem, vou deixar um tema livre para o pastor ficar à vontade de conversar com o cidadão lafaetense. Bacana. Pastor, hoje, se tivesse a oportunidade de sentar por 6 meses ou 1 ano que seja na cadeira do Executivo, hoje o vereador Angelino é prefeito de Lafayette, para onde chutaria essa bola? Sem sombra de dúvida, vou responder com clareza: o nosso povo anseia por uma saúde de qualidade. Eu não estou dizendo que é fácil, de forma nenhuma, estou deixando claro, não estou dizendo que é fácil gerir uma saúde. Eu sei que é difícil, existem diversas situações para a gente poder ter uma saúde de qualidade, mas eu investiria a maior parte do meu tempo a procurar ajudar as pessoas que dependem de uma saúde digna, uma saúde mais humanizada, entendeu? Então, hoje, se eu estivesse por 6 meses, eu iria me dedicar com esse propósito. Claro que
temos muitas outras coisas. Saúde, né? Que eu falei, é um dos primeiros. Educação, saneamento básico, tem diversas outras coisas. Mas no meu ponto de vista, a saúde, ela grita por socorro aqui em nossa cidade. E não é só em nossa cidade, é em todo o nosso Brasil. Então, é necessário que os gestores, deputado estadual, deputado federal, senador, todos aqueles que de fato estão envolvidos em trazer de fato melhoria para a população brasileira, a nossa cidade, possa realmente olhar com bons olhos para essa área que eu tenho plena certeza que a população agradece. Ótimo. Agora a gente vai pedir para comentar sobre cantora Anitta e sobre pastora Camila Barros. Se não quiser comentar, só dá uma cesta básica, não tem problema nenhum. Mas fique à vontade. Pastora Camila Barros. Pastora Camila Barros é uma pastora que prega o evangelho em todo o Brasil, é conservadora, principalmente ela é exemplo para as mulheres brasileiras, é exemplo de mãe, de esposa, é uma pessoa, no meu ponto de vista, séria. Nunca estive com ela, mas eu entendo que não é porque que eu não estive com ela que eu não posso dizer o que ela representa. Até porque que muitas das vezes o que diz mais em uma pessoa não são suas palavras, mas sim as suas atitudes. E as atitudes dela condiz com aquilo que ela prega. Então, ela é um exemplo de mulher, no meu ponto de vista, como mulher cristã, mulher conservadora e mulher que é exemplo para outras mulheres, digna de ser realmente uma pessoa que a gente deve se espelhar, ou seja, as mulheres devem se espelhar em uma pessoa assim. Para mim, é uma pessoa bacana. Excelente. Cantora Anitta. Cantora Anitta, ao oposto, né, no meu ponto de vista, nada contra a pessoa, né, mas como eu já falei, muitas das vezes as suas atitudes, ela grita muito mais do que as suas palavras, né? Às vezes as palavras nem sempre diz, mas as atitudes, ela fala muito. Então, é uma pessoa que ficou famosa, cresceu muito, de forma assustadora, e além de tudo isso, ela é tanto como a pastora Camila, ela é uma influenciadora. Agora eu faço a seguinte indagação: será que ela influencia a sua juventude para o bem ou para o mal? Será que ela influencia alguém a servir o caminho de Deus, ou até mesmo porque nem todos professam a fé cristã, mas às vezes tem pessoas que não professam a fé cristã, mas também as suas atitudes não é atitudes que comprometem uma pessoa, uma família. Então, ou seja, no meu ponto de vista, a forma que ela utiliza, né, o corpo, até mesmo como artista, ela faz sim apologia, no meu ponto de vista, à prostituição, droga e outras coisas mais. Então, para mim, não é um modelo a ser seguido. Nada contra a pessoa dela, mas as atitudes dela é comprometedora, e principalmente nós que somos a favor da família tradicional, infelizmente nós não podemos comungar com as atitudes dela. Excelente. Hoje não deu tempo de comer aqui o salgado do Paulo do Degusto, que é bom demais, mas o papo estava muito forte, não deu para comer não. O papo está muito interessante. Gostei demais do papo. Pastor, eu agradeço demais a presença, gostei muito do bate-papo mesmo, e peço que deixe aí a sua mensagem, fique à vontade para deixar a mensagem para o lafaitense, para o cristão, para o que você acha melhor. Direciona aí. O Gui, primeiro, mais uma vez, agradeço pelo carinho, por nos convidar a estar aqui conversando esse bate-papo saudável, tranquilo. Agradecer pelo sucesso que você, graças a Deus, o podcast tem sido. E também dizer que você é uma pessoa bacana, tá? Que bom, bacana obrigado. mesmo. Obrigado. Gostei muito da sua pessoa. Eu quero deixar uma palavra a todos os nossos ouvintes, as pessoas que vão nos assistir. A Bíblia diz que em João capítulo 6, versículo 14, diz assim que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou melhor, João capítulo 14, versículo 6, tá? Para você guardar aí. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Perceba, Gui, que hoje nós estamos vivendo um cenário difícil, um cenário que muitas das vezes é mais propagado o ódio do que o amor. Nós precisamos entender que Jesus ele morreu na cruz com o único e exclusivo objetivo de nos salvar e transformar a nossa vida. E a partir do momento, para ter uma vida transformada, é só através de Jesus, que é o caminho, e através da verdade. Porque João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo de número 36, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, eu quero deixar essa palavra para a sua vida, para que você possa refletir. Jesus, Deus, tem um propósito para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Finalizando a minha fala, já do lado político, eu sempre falo algo. Utilizo a frase de Albert Einstein: loucura é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Que Deus te abençoe e uma próxima oportunidade. Amém. A gente agradece demais. Sigam as redes sociais do pastor Angelino, do vereador Angelino. Siga aqui o podcast no ar. Um forte abraço. Até o nosso próximo convidado. E você que está assistindo, que é político, que é pastor, que tem um testemunho, está sempre convidado. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, tá? E a minha rede social é vereador pastor Angelino, e também no Facebook vereador pastor Angelino. Você fica por dentro de todo o nosso trabalho, tá? Excelente. Agora vamos comer o salgado deguste. Beijo.